Fala pessoal, primeiramente para você que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu fiz uma live com a Vanessa e ficou com eco, igual aconteceu na live com a Fabi. Provavelmente eu vou ter que, quando fazer as lives, vai ter que fazer com fone o convidado, porque tá captando o áudio dela e do som do celular, o mesmo microfone, tá bom? Então a Vanessa, ela gravou, ela gravou um vídeo, né? Porque a live não deu certo. Então eu vou passar esse vídeo aí para vocês verem do relato dela referente ao AVC que ela sofreu, tá bom? Mas antes, roda a vinheta. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Fala galera do canal Superação AVC, estou passando por aqui para contar um pouco da minha história, do meu relato, de como o AVC entrou na minha vida, o que eu fazia antes. Então vamos lá, meu nome é Vanessa, tenho 42 anos, sou de São Paulo, capital, e sofri um AVC hemorrágico há 7 anos atrás. Então o ano era de 2018, mês de maio, eu naquela jornada intensa, dupla jornada, de casa e trabalho. Iniciei aquele mês com muito desconforto, sentindo muitas dores de cabeça, só que eu associei ao estresse, associei ao que eu já estava vivenciando no trabalho que não era um bom momento, aquela correria toda de filho, de casa, de trabalho, enfim. Vivia com remédio na bolsa, porque eu não aguentava mais, era todo dia. E só melhorava depois que eu tomava o remédio e fosse dormir. Inclusive até uma amiga do meu trabalho falou assim, Van, vai procurar ajuda, você não tá legal, vai procurar um psicólogo, vai te fazer bem, até um psiquiatra se for o caso, e eu estava sentindo aquela necessidade, me deixei de lado e falei para ela, não, são as minhas férias e eu vejo isso, me deixei de lado. E então quando foi dia 31 de maio, eu fui trabalhar, era um feriado, uma quinta-feira, meu esposo estava em casa com meu filho, me deixaram no terminal de ônibus e eu fui trabalhar. Passei no shopping antes para almoçar, sentia a dor de cabeça, ela estava fraca naquele momento, mas me incomodando. Almocei, entrava às 13 horas da tarde, saía às 19. Iniciei meu trabalho, comecei o plantão estava tranquilo. Aí quando foi por volta das 5:30 da tarde, o primeiro sinal de alerta foi a fraqueza do braço. Tudo que eu pegava na mão esquerda caía no chão. E quando eu tentava pegar, não conseguia de jeito nenhum. Aconteceu por várias vezes e eu fui ficando nervosa. Aí, quando eu senti uma sensação de que, como se eu fosse sair do ar, eu pedi ajuda para o meu amigo. Falei assim, Fernando, eu não estou me sentindo legal. Estou me sentindo mole. No que eu falei mole, já saiu enrolado. E ele percebeu na hora. Ele gritou pela enfermeira, me pegou pelo braço, me segurando e falou assim, enfermeira, corre que ela tá avecesando. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, avecesando? Meu braço tá paralisado. Eu comecei a gritar. E eles correram comigo pro PS. Chegando no PS não foi diferente, aquela correria, aquela agitação, me colocaram na maca e começaram a tirar minha roupa, colocaram o avental do hospital, começaram a me monitorizar e eu sem saber de nada, perdida, sem informação nenhuma, sem entender, me vi naquela situação de paciente, que até então estava cuidando dos meus pacientes, e vieram me colocar fralda. Aí eu falei assim, não, para que fralda? Isso já com a fala bem enrolada, gente. Não, para que fralda? Eu vou levantar quando eu sentir vontade de ir no banheiro e vou no banheiro, não precisa de fralda. Não, você precisa de fralda porque agora você não pode se movimentar. Procura ficar calma e quieta, vamos pro exame. Aí me levaram para fazer a tomografia, eu fui, não lembro muito bem. Quando eu retornei, não demorou muito tempo, a minha chefe veio, começou a chorar, falando para eu ter calma. E eu falei, mas o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, ninguém me fala nada, entra e sai, não fala nada. Não, vai precisar internar porque você fez um exame, vai demorar para sair o resultado. Mas já tinha saído o resultado, creio eu, né? Praticamente na hora ali, porque foi uma emergência. E aí o pessoal, ao invés de me acalmar, eu tava me agitando ainda mais. Aí o médico chegou, também entrou e saiu correndo, só perguntou se eu fumava, se eu bebia, se eu usava droga. Eu falei, não, não faço uso de nada disso. Também saiu e não me falou nada.
Aí meu colega veio e perguntou, Van, eu preciso avisar alguém da sua casa. E eu consegui passar o número de telefone da minha mãe, eu estava consciente, estava orientada, ainda consegui fazer isso, mesmo naquele nervoso. Eu até falei para ele, cuidado com a minha mãe, pelo amor de Deus. E depois a minha mãe chegou, os meus familiares foram chegando, me vindo naquela situação, todo segurando para não chorar, porque a boca já estava bem torta, eu com aquela dificuldade de falar. E aí, por fim, o meu esposo chegou, na hora que ele me viu, cada um reage de uma maneira. Ele, que é isso? Que fizeram com você? Olha como é que você tá, olha o jeito que você tá. Eu falei, eu não sei, eu tô aqui também, eu não sei. Ele, nossa, eu te deixei tão bem, como é que isso aconteceu? Aí o médico chamou ele pra conversar, não demorou muito, ele retornou, foi quando ele me deu a notícia, ó, você vai precisar operar. Vai precisar operar, você teve um AVC hemorrágico, o médico tá me explicando, vai ter que ser uma cirurgia pra ontem. Aí depois eu não lembro mais como é que eu passei aquela noite. No dia seguinte eu fui operada, fui submetida a uma craniotomia. Às 6 da manhã começou a cirurgia, terminou ao meio-dia. Fiquei com sequelas motora do lado esquerdo e tive um pós-operatório bom. Não sentia dores na região da cirurgia, estava me alimentando bem, apesar do problema que fiquei na fala, não tive problema de deglutição. Então ali eu estava sendo assistida pela enfermagem, começou a fisioterapia, começou a fono também, e na minha cabeça eu achava que eu ia sair de lá bem. Eu não estava tendo a consciência das sequelas, apesar de ter aquela dificuldade, eu não estava tendo consciência. Eu achava que ia ser uma coisa muito rápida. Foram 15 dias de internação. Antes da cirurgia, o médico chamou os meus pais para conversar. O meu esposo falou assim: ó, ela não anda mais, porque eu tive que ir muito a fundo. Antes da cirurgia, pelos exames, a suspeita era que ela estava tendo um sangramento devido a um tumor que tinha estourado, né? Poderia ser um tumor que tivesse estourado na minha cabeça, essa era a suspeita. Mas depois da cirurgia, o médico informou ela teve uma MAV cerebral, uma malformação arteriovenosa. Infelizmente, eu tive que ir a fundo. Tanto é que o corte na minha cabeça foi bem extenso, foi até maior do que eles estavam imaginando, foi preciso fazer. E ela não dá mais. E eu fui saber disso depois, né? Aí eu achando que eu ia sair bem de lá, tudo tal, 15 dias de internação, fui pra casa. Pra casa não, tive que ir pra casa dos meus pais, então foi um outro baque. Fiquei por lá por 2 anos, então quando eu cheguei lá era dependência para tudo, para tomar banho, para comer, para se vestir, para se alimentar. E quando eu percebi que aquilo foi virando uma rotina, eu entrei num quadro profundo de depressão, não queria ver ninguém, minha autoestima ficou muito baixa. Então, a minha parte espiritual também foi totalmente danificada, não estava me fortalecendo, não estava buscando. E para mim o dormir era muito, muito complicado, porque vinha pensamentos negativos de eu atentar contra a minha própria vida, de que eu não ia conseguir sair daquilo. Tava com problemas sérios paralelos a isso. Então, fui me afundando ainda mais, mas não desisti da fisioterapia. O convênio liberou 30 dias de home care, eu fiz, depois eu precisei pagar para fisioterapeuta vir 2 vezes na semana lá nos meus pais. Tive o baque também do INSS, porque a gente precisa ter condição financeira para lidar com tudo isso também. Então, mais um problema ali na minha cabeça, e tem que fazer perícia, e volta de perícia, e auxílio, enfim. Mas eu nunca desisti da fisioterapia. Fazia com muita dificuldade, com muito choro, com muito cansaço, com muita depressão, mas fiz. Procurei ajuda também psicológica, porque estava precisando por demais naquele momento. Graças a Deus tive uma rede de apoio muito boa dos meus pais, da minha família, e continuei com as fisioterapias. Depois eu não sei quanto tempo levou, eu consegui começar a dar uns passos sozinha em casa, sem apoio. Senti a necessidade de fazer fisioterapia fora, porque eu estava chegando numa fase que eu queria ver gente, eu queria ver movimento, já estava sabendo mais ou menos lidar com a situação. Procurei ajuda também pela internet, conheci pessoas também que estavam passando pelo mesmo problema, e aquilo foi me levantando. Consegui uma vaga no Lúcio Motor, fiquei por 9 meses lá, depois veio a pandemia, mas na parte da pandemia eu tinha conseguido já voltar para minha casa, então aquilo me trouxe um gás, me trouxe uma estabilidade emocional muito grande. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer algumas coisas em casa, não tudo, com a minha dificuldade, mas consigo fazer, porque eu quero estar fazendo sempre mais, buscando sempre mais. Continuo com a fisioterapia fora, faço fisioterapia também. Nos dias que eu tô mais tranquila em casa, procuro fazer os exercícios também. Quero ir muito mais além que isso, quero poder estar fazendo uma academia também, porque a minha maior dificuldade hoje é o fora de casa. Dependendo para onde vai, eu preciso da ajuda de terceiros e uso a bengala também. As sequelas foram do lado esquerdo,
mas hoje eu estou sabendo lidar com essa situação de uma maneira menos sofrida e falo até de uma forma curativa sobre o ocorrido. Então, para você que está passando por esse problema, está no início de um pós-AVC, ergue a cabeça, coragem, tenha força, não desista, que tudo gradualmente vai começando a se ajeitar, vai começando a dar certo. Você precisa entender que é um processo, que infelizmente o AVC aconteceu, não tem como ficar remoendo, abrindo mais essa ferida. A gente tem que procurar cicatrizar essa ferida para poder buscar mais e ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, a reflexão que eu deixo é: vamos se atentar ao nosso corpo, vamos cuidar da nossa saúde e vamos batalhar por dias melhores, espiritualmente, fisicamente, porque o AVC deixa marcas físicas e emocionais. A gente tem que ter coragem para lidar com tudo isso. Muito obrigada, Marcelo, pelo espaço, espero ter ajudado. Ficam com Deus e até mais. Foi uma forma simplória de estar trazendo a minha história, mas de coração. Muito obrigada a todos, um abraço.